Bom dia, investidores. Por aqui é o Hard. Bitcoin cotado agora a 107.589. Bitcoin que teve uma correção agora de aproximadamente 4%, quando leva-se em consideração ao time high dele, que foi agora nos 11.880. E o que é que nós estamos esperando do Bitcoin para esse curto período de tempo e o que é que nós estamos já nos organizando para daqui mais alguns meses? Então, senhores, nós traçamos essa linha de tendência, que vai desde lá dos 76 até agora o all-time high. E nessa nossa linha de tendência, nós temos alguns pontos interessantes. Então perceba que ele bateu na nossa linha, subiu, acumulou, fez uma acumulação. Nós já vamos falar um pouco dessa acumulação. Bateu novamente na minha linha de tendência, subiu, fez novamente uma acumulação. E agora nós estamos retestando essa linha de tendência, que é dito esses 4% aí que o mercado ele recuou, que é normal, devido ao fato dele ter subido bastante. Eu deixei uma faixa bem interessante aqui. São dois indicadores que eu utilizo muito para minha análise pessoal, que eu queria trazer para vocês, que é o short hold e que é a EMA 21 semanal. Então, quando a gente leva em consideração o short hold, os compradores de curto prazo, atualmente ela está em 95.210, que é dito esse ponto que nós marcamos bem aqui, nós botamos esse retângulo. E quando eu faço análise da minha EMA 21 semanal, o meu ponto está lá no 91.800. Para nós é interessante a gente fazer compra a partir do momento que ela vai chegar nessa determinada faixa. Só vou pensar em comprar novamente Bitcoin quando chegar nessa faixa aqui entre os 95 e 200 até os 91. Nós podemos ter uma correção bem saudável até aproximadamente lá os 89, tá uma correção muito saudável. Aqui na minha carteira particular nós montamos uma pool de liquidez que vai desde lá dos 112 até os 89.600. Então nesse período eu pretendo comprar Bitcoin nessa faixa um pouco mais abaixo, que vai lá nos 89.600. Outra coisa também que nós fizemos essa semana, como nós já passamos do topo histórico, batemos a primeira vez, batemos a segunda, tivemos essa queda e fomos acumulando, nós chegamos aqui próximo na terceira vez e batemos aqui a quarta. Então, quando eu levo em consideração a dados on-chain, e eu vou começar a trazer também para o canal algumas análise de dados on-chain, nós pegamos o MVRV. Nós estamos chegando em pontos bem interessantes, lá no 2.75 e no nosso caso aqui foi 2.45. Levado em consideração com o nosso all-time high, eu achei por interessante vender um pouco do meu Bitcoin que eu tenho para hold, porque eu estou esperando um reteste lá pelos 89, aonde eu consigo acumular um pouco mais Bitcoin. E se por acaso o Bitcoin continuar subindo, não tem problema nenhum, é uma questão emocional, diminuir um pouco a sua exposição. Já vejo que nós estamos comprando bem lá embaixo, desde os 22, 32, 39. Então achei interessante vender um pouco nesse valor aqui de 11.600. Colocar um pouco de dólar, aumentar essa minha pool de liquidez, aonde eu espero recompensa de Bitcoin lá nos 90, 92 mil. Então no decorrer da semana nós vamos trazer também algumas análises sobre esses dados on-chain e o que é que o MVRV ele significa e como a gente pode utilizar isso aí ao nosso favor. Utilizamos bastante para nossas tomadas de decisão também. O nosso gatilho de compra é o nosso short hold. Então, como eu falei para vocês, só vou começar a pensar em comprar Bitcoin normalmente quando estiver nessa faixa entre o short hold e entre a EMA 21. O indicador que também me fez essa tomada de decisão foi o preço realizado. Hoje ela está aproximadamente a 46.164. Está nos 46.136 vezes o valor do MVRV, que no nosso caso foi 2.43, que foi o valor que nós decidimos, de aproximadamente 112.110. Então, quando chegou lá nos 111.800, eu achei interessante vender um pouco. Nossos melhores pontos de compra, eles são esses valores bem abaixo desse preço realizado. Então, poucas vezes nós encostamos nesses valores. E os valores mais acima são os valores supostamente os melhores momentos para a venda. Então, como eu não sei o que é que o mercado vai fazer, se ele vai subir ou se ele vai cair, então eu achei interessante vender um pouco e fazer mais caixa desse ciclo de mercado do Bitcoin. Conforme o Bitcoin for subindo, nós vamos descascar um pouco para fazer mais caixa, já esperando para o futuro bear market. Outro ponto interessante para nossa tomada de decisão, e eu já falei sobre essa tríade que nós trabalhamos, análise gráfica, análise de sentimentos e dados on-chain. Eu já verifiquei na análise gráfica que nós estávamos no topo histórico, já verifiquei no dados on-chain que o MVRV ele já começou a me dar meu gatilho acima de 2.5, já começo a vender parcialmente, já começou a me dar esse gatilho de venda. E quando for para análise de sentimento, no dia em que nós realizamos essa venda, que foi há uns 2 dias atrás, o Bitcoin
ele já estava em extrema ganância. Ou seja, o FinGrid, que é o índice de medo e ganância, ele já estava balizando seu valor de 78, informando que o mercado estava em extrema ganância. Então, levando em consideração esses três indicadores, achei interessante vender um pouquinho. Eu posso puxar aqui uma FIBO entre lá os 74 até agora o topo histórico, e percebo que um ponto bem interessante para as correções, ele se encontra aqui entre a 0,5618. Então o Bitcoin ele pode estar fazendo essa correção, e aqui é um local onde eu pretendo realizar minhas compras, que também coincide com a minha Fibonacci. Então nesse momento não vou comprar mais Bitcoin, a não ser o que já está estipulado lá no nosso projeto lá do DCA365, mas para minha carteira particular não vou comprar, vou esperar esse reteste, vou esperar esse gatilho de compra. E se continuar subindo, eu tenho alguns pontos aqui que eu estou pensando em vender novamente parcialmente, que está lá entre os 120, lá entre os 132, e se nós chegarmos até o final do ano, entre os 140 e 150, eu pretendo vender mais um pouco. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para você, uma análise bem simples, bem direta, e qualquer movimentação no mercado nós voltamos. Tenham todos uma boa tarde.